Cláudio Zaidan, jornalista da Rádio Bandeirantes, nosso colunista no Jornal Gente, falando sobre quem deve receber ali a torcida dos brasileiros para facilitar um pouquinho a vida do Brasil na Copa do Mundo 2026. Zaidan, bom dia. Na hora ali do sorteio das bolinhas. Opa! Não estamos ouvindo o Zaidan aí. Acho que o Zaidan precisa ligar o microfone dele lá para a gente poder ouvi-lo. Não, é a idade, é a idade. Olá, Thaís. Pedro. É a pecinha que está atrás do microfone. Você sabe que às vezes, o Zaidan, é melhor o microfone desligado do que o microfone ligado. Viu? É verdade. Sempre no meu caso. É um consolo. No meu caso, quase sempre. Né? Mas olha, há um outro motivo para ver essa distribuição, né, do evento, sexta e sábado. Por quê? Eles amanhã definirão os grupos. Mas aí eles vão estudar esses grupos, por quê? Há uma diferença, claro, de fuso entre a costa oeste e a costa leste. Então, digamos que a França tenha de jogar na Califórnia. Dependendo do horário, a Sônia vai ter de ver esse jogo às 2h, às 2h30 da manhã. E há uma preocupação muito grande da FIFA com os horários na Europa, onde você tem muitos patrocinadores, né, contratos altíssimos com televisão. Então, por isso mesmo, amanhã eles sorteiam os grupos e aí eles estudarão locais. Então, se o Brasil joga na costa oeste, provavelmente há um risco de termos jogos aqui 10 horas da noite, no nosso horário, no nosso fuso. Se joga na costa leste, fica mais sossegado, né? O jogo pode ser às 8 da noite, pode ser 1 da tarde, que é um horário muito bom, né? E então a FIFA ela vai considerar o horário para os espectadores no mundo inteiro. Nós estamos falando de alguns bilhões, né? Considerando a pessoa que vê 2, 3, 4, 20 jogos. A maior Copa da história em termos de dimensão, porque ela começará no dia 11 de junho e só terminará no dia 19 de julho. 16 cidades receberão jogos da Copa. E aí entra um aspecto técnico, né? Porque, digamos, em 70, Brasil tricampeão, eram 16 seleções. Então a Copa já começava nas oitavas, mas em grupos. Eram 4 grupos, cada um com 4 seleções. O Brasil pegou Tchecoslováquia, Romênia e a campeã do mundo, Inglaterra, né? Depois Peru nas quartas, Uruguai na semi, Itália na final, ganhou de todo mundo. 6 jogos, 6 vitórias. Posteriormente, colocaram 24 seleções. E aí surgiu um problema. Você não pode fazer 24 com 2 de cada grupo, porque senão você vai ter 12, 6 e aí? Número ímpar? 3 seleções? Não dá. Então, havia a classificação de alguns terceiros colocados. Quando passaram para 32, esse problema foi eliminado. 2 seleções por grupo e você já vai para as oitavas. Agora o problema retorna. 48 seleções, haverá necessidade de que 8 terceiros colocados se classifiquem. Não é? Teremos 24 seleções como primeiro e segundo, os 2 melhores de cada grupo, e aí 8 terceiros colocados. Para 2030, já há uma pressão para colocarem 64 seleções. Aí desaparece o problema do terceiro colocado. 64, 32, 16, 8, 4, 2. Mas é aquela história. Como nós teremos, na Copa do ano que vem, 8 terceiros colocados se classificando, a FIFA sabe, há uma injustiça, porque você compara desempenho em grupos diferentes. Então você pega um grupo terrível, dificílimo, e fica em terceiro com 5 pontos, 1 vitória, 2 empates. E no outro grupo, você tem um sossego maior, fica com 6 pontos. Mas são grupos diferentes, você compara situações diferentes. A FIFA sabe que é injusto, mas não tem jeito. Ela tem de classificar 8 terceiros colocados. E há um outro problema que deixará a expectativa para o ano que vem, não é? Porque haverá o sorteio, mas ainda 6 seleções só serão conhecidas em março do ano que vem. Tanto na repescagem mundial, que tem Bolívia, tem a República Democrática do Congo, etc., quanto na repescagem europeia. E aí, pelos potes, digamos que a Itália se classifique.
aí ela é colocada no pote 4, correto? Você pode pegar na fase de grupos o Haiti ou a Itália. Porque como a Itália é virada a repescagem, e convenhamos, faz uma diferença tremenda, né? Faz uma diferença tremenda você enfrentar a Nova Caledônia, ou enfrentar Curaçao, ou enfrentar a Itália. E a Itália vai ter de passar pela repescagem. Ela não foi nas últimas 2 Copas, né? As últimas 2 Copas. Então, é sempre legal, o Ancelotti vai estar lá, né, observando, para saber quem ele vai enfrentar, mas necessariamente haverá um europeu no grupo do Brasil, porque não pode haver alguém da Conmebol no grupo do Brasil. Então, o Paraguai não estará no grupo do Brasil, isso é certo. Né? O Uruguai não estará no grupo do Brasil. Mas alguns grupos necessariamente terão 2 europeus, não pode mais do que 2, mas terão 2 europeus. Mas tudo indica que haverá um europeu no grupo do Brasil, não se sabe qual. E aí a repescagem, que pode trazer uma seleção fácil, pode trazer uma pedreira, né? Pode trazer a Irlanda do Norte, mas pode trazer a Itália. São bem diferentes. A Itália está mal, tá bom, mas chega na Copa é a Itália. A conversa é diferente, né? E aí no sábado eles vão, depois de analisarem os grupos, vão definir onde cada seleção jogará e o horário de cada jogo, pensando na Sônia Blota, para ela não precisar ver jogo às 2 da manhã. Zaidan, refletindo sobre tudo isso que você nos explica, né, é tão complexo, torna a coisa tão complexa que não tem um certo odor de injustiça nisso tudo. Quer dizer, é uma competição esportiva. Por que essas posições, essa ocupação, por exemplo, até mesmo na composição de grupos, etc., isso deveria ser decidido em campo, não acha, não? Claro, o ranking da FIFA já é claramente ruim, né? Os critérios usados no ranking da FIFA são ruins. E esta Copa haverá 3 países sede. Então, isso abriu mais 3 vagas da CONCACAF. Por isso, haverá seleções bem mais fracas, né? E em 30, provavelmente serão 6 países sede. Por quê? Como o Uruguai completará 100 anos da primeira Copa, né? Então, o Uruguai reivindicou. Como o Uruguai não tem capacidade financeira hoje para realizar uma Copa, ele fez parceria com a Argentina e ambos se apresentaram como candidatos. Aí a FIFA falou, tá bom, então haverá jogo no Uruguai, na Argentina e no Paraguai. O Paraguai entrou também, mas só no começo da Copa. Depois haverá jogos na Espanha, em Portugal e em Marrocos. Então nós teremos América do Sul, Norte da África, Marrocos, e 2 países europeus, Espanha e Portugal. Enfim, a FIFA quer saber de política, dinheiro e voto. Cada país que entra, você tem contratos milionários, etc., para reforma de estádio, e mais do que isso, voto, né? Voto das confederações continentais. Então, provavelmente, serão 6 países sede em 2030. E isso provoca essas situações anômalas, né, Cláudio? Além do fato de que o ranking da FIFA, que é considerado para definição da ordem, quem estará no pote 1, no pote 2, ele é claramente arbitrário, né? Uhum. E sexta e sábado, amanhã muita gente precisará de um tutor, né? É mais complicado do que a ata do Copom, né? O tutor é a Rádio Bandeirantes, viu, Cláudio Zaidan? Porque a gente vai transmitir ao vivo o sorteio e explicar direitinho para todo mundo que acompanhar quem vai enfrentar quem na Copa de 2026. Zaidan, valeu, hein? Até a próxima aqui no Jornal Gente. Um abraço, gente. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, Zaidan.